E dando prosseguimento à tramitação do projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp, os deputados e as bancadas estaduais, apresentaram um total de 173 emendas parlamentares e 2 substitutivos ao projeto apresentado pelo governo. Essa quantidade de propostas mostra como o tema é considerado importante e controverso pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Indica também que a tramitação poderá ser mais demorada do que deseja o governo do estado. Vamos analisar o que foi apresentado, que emendas, que substitutivos são esses, Professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente, da USP, conversando aqui conosco. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Obrigada, professor. Bom, vamos lá. Já que temos um projeto apresentado, a Assembleia fez seu trabalho, E aí apresentou todas essas tentativas de mudanças ao texto base. É possível agrupar essas emendas, professor? A primeira questão, de acordo com as propostas apresentadas, deve ter um pouco de tudo, Mais de 170, é isso? Isso, foram 173 emendas e 2 substitutivos que foram apresentados num tempo recorde, porque o projeto está tramitando em caráter de urgência. Em princípio, o prazo seria até logo no início da semana, foi estendido mais um dia, Mas nós temos aqui um grupo bastante interessante de propostas que começam desde a proibição, a chamada desestatização ou privatização, Então já tem gente que vai direto derruba o projeto. Vai direto na canela, do governador. Tem outros que procuram especificar a quantidade mínima de ações que o governo deve manter. Há outros que eu estou aqui agrupando, porque há emendas com propostas similares, Garantia de redução tarifária regressiva de forma a privilegiar em maior proporção a população mais vulnerável. Várias se preocupam com a estabilidade do vínculo empregatício dos funcionários da Sabesp, o que é muito pertinente, porque acredita-se que num processo de privatização, um dos primeiros alvos ali administrativos seja enxugar a máquina, Outros colocam que a privatização ela deverá ser precedida de avaliação, planejamento e cronograma detalhado de investimentos, indicando os benefícios para cada município, coisa que não foi feito. O que vai render para cada município, quais seriam os possíveis benefícios, isso não foi feito. A privatização ela deverá ser precedida também aqui, uma proposta semelhante de avaliação, planejamento, estudo de impacto financeiro, agora sobre a redução de tarifas para a população chamada hipossuficiente, população carente. O governo ele sinaliza que vai atender prioritariamente essa população com subsídios tarifários, mas ele não diz qual é o montante, como isso vai ser feito. E esses 2 blocos aqui, eles entram numa parte muito importante, porque não foi apresentado assim em público uma modelagem do que realmente se pretende conseguir. Ou seja, vamos estabelecer assim 3 cenários, em relação à privatização, quais seriam os valores possíveis de serem arrecadados pelo governo, e em função de cada um desses cenários, o que poderia ser feito em relação à redução tarifária, isso não foi feito, ou em relação aos benefícios para cada município, isso não foi feito, Outros projetos colocam que qualquer redução da participação tarifária deverá ser precedida da divulgação de todas as fases dos estudos que foram apresentados, que seriam apresentados, e de modelagem definitiva da proposta de desestatização. Ou seja, há aí um conjunto importante de propostas, de emendas, que colocam a necessidade de mostrar, de detalhar esses estudos, mostrando os benefícios para os municípios, mostrando o benefício para a população, especialmente a população carente, e, enfim, tornando público quais são os principais motivadores dessa privatização. Sair daquele discurso, vamos reduzir a tarifa, vamos antecipar a universalização, mas assim, quais são os estudos que subsidiam isso?
né? Porque não é só isso que está em jogo, né? Exatamente. Um conjunto importante fala da realização de consulta popular, né, um plebiscito, inclusive organizado, né, com base no Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, a pessoa iria ali numa urna eletrônica dizer se concorda ou não, né? Interessante isso. Alteração expressa da Constituição Estadual, algumas se debruçam sobre isso, sobre a necessidade de você alterar a Constituição Estadual para depois entrar efetivamente com o processo de privatização. Essa, inclusive, é uma discussão que está, né, está sendo judicializada, né? Porque há bancadas que consideram que primeiro precisa fazer a alteração da Constituição, que isso não pode ser feito, a privatização não possa ser feita por um projeto de lei. Também tem várias que falam sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento, que é o fundo onde o governo pretende colocar uma parte do que ele imagina arrecadar com a privatização, né? Então tem várias propostas que discorrem a respeito disso. Tem uma que é interessante, que ela fala da vedação da contratação pela Sabesp, né, da celebração pela Sabesp dos chamados contratos de demanda firme. O que são esses contratos? A Sabesp, ela tem um concorrente muito forte, que são os poços artesianos, né? Tecnicamente são chamados de poços tubulares profundos. Indústrias, elas resolvem utilizar esses poços, tudo dentro da legislação, com outorgas e tal, obtendo uma água, em princípio, a um custo menor do que a Sabesp fornece. Então a Sabesp, para não perder o cliente, ela fala o seguinte: olha, se você mantiver o seu consumo num patamar mínimo aqui, pelo menos, né, tiver um consumo intenso, nós vamos dar uma tarifa mais baixa. Ou seja, é um incentivo ao aumento de consumo, o que é um contrassenso numa região que tem um déficit hídrico considerável. Então há uma proposta que fala, né, que isso não poderá ser feito em áreas onde a disponibilidade hídrica per capita for inferior ao recomendado pela ONU de 1.200 metros cúbicos, né, seriam 1.200 litros por habitante por ano. Há uma proposta, né, que eu imagino que tenha sido bem intencionada, mas acho que a pessoa que fez a proposta, não quero adiantar, não quero colocar nomes, a pessoa que fez a proposta não deve ter pensado nas consequências disso, que é vedar a implantação de bandeiras tarifárias que penalizem o consumidor. Veja, hoje nós já temos uma bandeira tarifária porque o consumo residencial até 10 metros cúbicos tem uma tarifa, acima de 10 metros cúbicos ele tem outra tarifa, ele vai subindo à medida que as faixas vão aumentando, as faixas de consumo. E isso é uma espécie de bandeira tarifária. Então, seria proibido fazer isso. Então, o que a companhia faria? Ela cancelaria a tarifa mais baixa, né, ou manteria tudo pela tarifa mais baixa. Isso não fica claro, né? E uma outra emenda propõe que as câmaras de vereadores terão que aprovar a formalização dos novos contratos, prorrogação ou continuidade dos contratos já existentes após a privatização. As câmaras municipais. E há um outro que vai nesse sentido, que na verdade, ele fala assim: olha, só depois da privatização é que as câmaras vão dizer se os municípios continuam ou não contando com a Sabesp, ou poderão escolher outros prestadores de serviço. Um complicador, né? E tanto. Então, basicamente é esse o conjunto que foi apresentado. Deu para entender mais ou menos, né? Tem muita coisa. Agora, professor, na sua avaliação sobre esse conjunto de emendas e substitutivos, enfim, se a gente tivesse que fazer aí uma conclusão disso tudo. Olha, há propostas muito interessantes, né? Há outras que trabalham num sentido mais de apoiar o governo, né? Não que o governo não mereça apoio, mas você vê assim que eles estão dando um polimento no projeto que foi apresentado. Mas uma coisa que me deixou muito decepcionado é que eles não tratam de segurança e escassez hídrica, que é um problema crônico aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu falo isso porque eu estudo isso cotidianamente no Instituto de Energia e Ambiente, faz parte da minha linha de pesquisa. Sim. Tá? Não falam de qual seria, né, ou propostas que avaliem novos modelos de abastecimento, como o reuso de água,
né, captação de outras fontes, como por exemplo os poços artesianos em áreas em que isso seja possível, ou seja, avaliar alternativas de abastecimento para as próximas décadas, porque o sistema, da maneira como ele está configurado hoje, ele não tem resiliência face às mudanças climáticas. Ele foi um sistema planejado no século passado, dentro de um contexto em que o clima se comportava de uma maneira mais previsível. E hoje nós temos alterações significativas no regime de chuvas, estiagens prolongadas. Basta lembrar que no ano passado, hoje nós temos o Cantareira aí pouco acima de 70% o nível dele, e no ano passado ele estava metade disso, né? Porque a oscilação tem como sido... se o problema estivesse longe da nossa realidade. Continua encarando dessa forma. Continua encarando dessa forma, e não há uma única emenda que considera a questão das mudanças climáticas quando fala que o fundo, né, esse fundo que o governo pretende criar, que em princípio os recursos poderiam ser utilizados em caso de emergência climática. E mas essa emenda diz o seguinte: olha, nós não temos uma emergência eventual, a situação é contínua, então o recurso poderia ser usado a qualquer momento. É a única emenda onde eu vi a questão da mudança climática ser pautada, né, nesses termos. Então fica aqui, nesse ponto, eu fiquei muito decepcionado, porque... eu sei que eu vou ser muito criticado pelo que eu vou falar aqui encerrando, mas muitas bancadas progressistas que se debruçam sobre a questão da segurança hídrica, da água, eu acredito que ficaram devendo. Muito bem, mas a gente vai continuar de olho, né? Bem perto aí dessa proposta. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, professor do IEE também. Tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Lá também estão nossas conversas semanais publicadas, né? Assim como em nosso portal. Vai na barrinha Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Também você encontra as nossas conversas semanais. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos.